Se você tem uma Bíblia, você pode abrir comigo em Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. Os que não têm, não tem problema, vai passar aqui no telão. Eu quero explicar um pouquinho sobre o batismo de um etíope e as aplicações pequenas e simples desse texto para todos nós nessa noite. O texto diz, versículo 26, que um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que um homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. O que fizemos hoje à noite é o que a Igreja de Jesus faz há 2000 anos: batizar. Batizar quem? Batizar os que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Batizar quem? Batizar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Obviamente que o instrumento do batismo poderia ser nesse lugar, poderia ser num rio, poderia ser em qualquer outro local. Como vimos aqui, que eles pararam onde havia água e o eunuco foi batizado. Antes de falar sobre o batismo, eu queria deixar claro que Deus está trabalhando na vida das pessoas. Você não está aqui hoje à noite nesse batismo por nada, nem os que estão me ouvindo, porque Deus continua trabalhando na vida das pessoas, em etíopes, homens e mulheres do mundo. Esse homem aqui saiu da sua terra como um prosélito, foi lá para adorar em Jerusalém. E Deus tinha um projeto na vida dele, porque Deus continua com um projeto de salvar a vida das pessoas, e Ele vai fazer isso. Esse é o nosso maior descanso. Diz que um anjo do Senhor disse a Filipe, versículo 29, o Espírito disse a Filipe. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida das pessoas. E ao trabalhar na vida das pessoas, Deus está agindo de várias formas. Uma delas é que Deus está levantando pessoas. Ele usa gente ao nosso redor. Como essa igreja ouviu recentemente uma série de mensagens sobre a vida missional, continuo dizendo para você que você precisa estar dizendo para o Senhor: Senhor, estou aqui, que o Senhor me use. Há pessoas como etíope nessa cidade. Há pessoas como etíope aqui nessa noite, cujo coração de alguma forma é tocado e movido por Deus. Talvez seja hoje.
talvez vai ser outro dia, não sei. Mas Deus continua operando. Deus continua trabalhando na vida de homens como o etíope. Agora, Deus tem um plano. Deus tem um plano muito simples. O plano dele para levar pessoas ao conhecimento dele inclui o quê? Primeiro, inclui uma pessoa na história, Filipe, que aproximou da carruagem. Então Deus quer transformar vidas e ele usa uma pessoa. Segundo, ele usa a Bíblia. Ele usa a palavra que foi dita aqui, muitos testemunhos que os pais ensinaram, que a igreja ensinou. A palavra de Deus diz que o etíope estava lendo o profeta Isaías. Como que ele usa a palavra? Pela leitura, pela audição. Este homem era um homem culto, porque naquela época duas coisas não aconteciam. Primeiro, uma pessoa ter um exemplar da Bíblia. Não tinha um exemplar da Bíblia. Ele tinha. Ele tinha a Septuaginta, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego. E ele sabia ler, porque ele era um homem importante. Lá da rainha de Candace, no sul do Egito, um reino poderoso naquela época. Então Deus está usando a sua palavra. Deus está usando a Bíblia. A Bíblia nunca foi tão difundida agora na internet. A gente até diz aqui na igreja, vamos abrir as nossas Bíblias ou ligar as nossas Bíblias. As pessoas vão ser movidas por Deus para ler, para ouvir a palavra dele. Deus usa a sua palavra. Não quer dizer que quando a pessoa está lendo, está entendendo, porque o homem não estava entendendo, diz o texto. Ele precisava de alguém para explicar a palavra. Então eu não acredito que as pessoas vão vir ao encontro com o Senhor Jesus sem a Bíblia. Um desserviço à fé das pessoas, da igreja, é abandonar a Bíblia, abandonar a leitura da Bíblia. Dar a Bíblia para as pessoas. Um desserviço. Porque como alguém vai chegar à fé sem ouvir a palavra de Deus? Porque Deus usa a sua palavra. Deus usa também o quê? Ele usa a explicação da palavra. Chamamos de a pregação, que não é só dessa plataforma, desse púlpito que sai a palavra. Mas todas as vezes que estamos explicando a palavra, o Espírito de Deus opera. Versículo 34 diz, peço que me explique. E versículo 35 diz que Filipe explicou, anunciou-lhe a mensagem de Jesus através do livro que ele estava lendo, Isaías 53. Em Isaías 53, não tenho tempo aqui para ler tudo, mas Isaías 53, o texto que foi lido, versículo 1 e 2, diz assim, certamente ele, o Messias, o Salvador, tomou sobre si as enfermidades e as dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O que Isaías 53 está dizendo que Filipe explicou? Explicou assim. Que Deus, na sua misericórdia, deu o seu Filho para salvar os pecadores. Quando é que isso aconteceu? Lá na cruz. E como ele não tinha pecado, ele é o único que pode salvar os pecadores dos seus pecados. Nós vivemos na cultura religiosa do mérito. Eu mereço a salvação. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que nós temos pecado contra a lei de Deus. Não podemos nos salvar dos nossos pecados. Estamos condenados. Mas para que essa condenação não se associe a vidas, não obstante, muitos serão condenados.
a condenação veio sobre Jesus Cristo. Foi isso que Filipe explicou para aquele homem. Explicou o quê? A necessidade do arrependimento. Porque o batismo, administrado na Bíblia, nunca vem porque a pessoa, segundo a Bíblia, quer fazer alguma coisa mais bonita, para ter uma respiração espiritual melhor. Não, não. Todos aqui foram perguntados se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Porque o batismo diz, eu agora sigo esse Jesus, tendo arrependido dos meus pecados e crendo nele como Senhor e Salvador. E 36, depois de ouvir o anúncio do Senhor Jesus explicado, ele diz, o que impede de eu ser batizado? Então, qualquer pessoa pode ser batizada, sim, ela entende a obra de Jesus Cristo na cruz pelos seus pecados. E eu quero dizer que é assim que começa a sua vida com Jesus. Você pode sentar e sentar nesses bancos e ouvir e ler a Bíblia e dizer que é de Jesus, mas se nunca publicamente você disse isso, nunca publicou sua fé, a primeira obediência da fé em Jesus Cristo, do arrependimento dos pecados, é o batismo. Ele mandou batizar. Ele entendeu. Ele disse que impede nada. Foi batizado ali quando achou a água. Como é que foi a vida do etíope? Quando saiu da água, versículo 39 diz, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria, porque é isso mesmo. Há uma alegria indizível daquele que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. E mais, não sabemos, nem Filipe sabe e nem ninguém mais sabe da vida do etíope. Ninguém mais sabe. Sabemos que como ele creu, a mensagem de Jesus foi para a Etiópia. Qual? Aquela que Filipe explicou naquela Bíblia que ele tinha. E por causa daquela Bíblia, daquela explicação, agora ele tinha tudo o suficiente para explicar para os seus familiares que o Espírito Santo vai usar de forma poderosa. Duas colocações antes de terminar. Primeiro, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, eu não sei nem sabia disso na minha vida, nunca ouvi sobre nada de pecado, ou ouvi assim, não queria me aprofundar sobre conhecer essa realidade da minha vida segundo Deus, e queria conhecer a obra de Jesus. Então, queremos dizer que nós estamos aqui prontos e abertos para lhe explicar, com todo cuidado, sobre a fé em Jesus Cristo, antes do batismo. Que na igreja nós não ficamos estimulando ninguém a ser batizado, não fazemos isso. Por quê? Porque estimulamos as pessoas a verem seus pecados, e estimulamos as pessoas a vir a Jesus. Segundo, nós aqui, membros dessa comunidade de seguidores de Jesus Cristo, espero que você saia daqui inspirado sobre o que Deus faz através da sua vida. Você poderia dizer, Senhor, usa-me como o Senhor usou Filipe. Há alguém, meu serviço, minha escola, meus parentes, usa-me, Senhor. Meus irmãos e amigos, termino com as palavras do Senhor Jesus que diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma é valiosíssima. Então, enquanto estivermos aqui, eu estiver vivo em todo o corpo pastoral dessa igreja, nós vamos continuar lutando pelas almas, para que elas conheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Muito obrigado, nosso Deus, ao Senhor toda a glória, como terminamos aqui juntos cantando com os meninos. Bendizemos o Senhor e exaltamos o Senhor pela obra de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Crianças, adolescentes, jovens, entendem isso. Não entendem porque existe uma lógica cartesiana para que a pessoa entenda. Porque só entende isso pela obra do teu Espírito Santo.
Eu oro que nessa noite essa obra continue de forma maravilhosa e poderosa na vida das pessoas a quem o Senhor está trabalhando para a salvação em Cristo Jesus. Não tem como escapar desse chamado do Senhor. Bendito seja o Senhor, que também faz esse chamado de forma doce, como vimos pelo etíope. Ele lendo a Bíblia, querendo que alguém explique. Tudo isso é do Senhor, que colocou aquela Bíblia na mão dele, colocou aquele desejo para ler, colocou o desejo de alguém explicar, e o Senhor trouxe alguém para explicar. Que privilégio para Felipe, que privilégio para todos nós, apresentar Jesus Cristo, como eu fiz aqui hoje à noite, nessas simples palavras, porque alguém há mais de 40 anos fez isso para mim. Me explicou sobre quem eu era, pecador. Me explicou o que Jesus fez por mim, deu sua vida para me salvar. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Tua bênção a todos aqui. Continue o Senhor a agir na vida de todos, na vida dessa igreja, nas igrejas representadas pelos pastores que aqui estão. Para a glória do Senhor, que o teu nome avance, teu reino avance até a volta do bendito Salvador, nosso Senhor Jesus, nome pelo qual oramos. Amém.